Um filósofo helênico da antiguidade, Epicuro, defendia a ideia de que a verdadeira felicidade não reside na busca incessante por luxos desmedidos, férias luxuosas em destinos exóticos e caros, a obtenção de riquezas e posses em excesso ou o poder conquistado através da política não nos garantem satisfação duradoura. Essas constantes aspirações tendem a cultivar um apetite insaciável que, em última análise, nos privam de um precioso tempo, energia e, em alguns casos, nossa integridade moral. Optando conscientemente por um cotidiano austero, Epicuro encontrava alegria em prazeres modestos, como em um vinho suave, pão e queijo, e em meio a rodadas de diálogos filosóficos com seus amigos. Quando refletimos que desapegar é a verdadeira riqueza, definimos uma visão filosófica sobre o minimalismo. A noção de minimalismo pode ser aplicada em diferentes contextos. Na música, é um estilo caracterizado pela simplicidade. No mundo das artes, destaca-se pelo emprego de figuras abstratas e geométricas simplificadas. Recentemente, observou-se um aumento no número de indivíduos que abraçam o minimalismo como filosofia de vida, enxugando suas posses para eliminar desordens desnecessárias. O fio condutor entre as distintas manifestações do minimalismo é a ideia do menos é mais para atingir um objetivo, seja na criação de uma melodia harmoniosa, numa obra artística ou na composição de um lar sereno. Mas, ponderemos, é possível estender tal princípio ao nosso bem-estar geral? De que maneira podemos construir vidas repletas e felizes sem gastar muito? De que modo nos sentimos satisfeitos sem preço algum? E como nos consideramos verdadeiramente ricos possuindo apenas o essencial? Inúmeros filósofos de eras passadas já debatiam tais indagações. Este vídeo propõe uma reflexão sobre as várias interpretações de riqueza, desejo e prazer, e como a verdadeira riqueza pode vir a ter um custo surpreendentemente baixo. Possuir uma conta bancária volumosa e bens materiais não equivale necessariamente a ser rico. Não é raro observar que entre os ricos há uma incessante sede de acumular ainda mais, ao mesmo tempo em que tem medo de perder o que já possui. Vivendo entre o estresse e a desconfiança, por vezes, esses indivíduos estão completamente isolados do restante da população menos favorecida economicamente. Muitos são capazes de acumular substanciais fortunas materiais, mas, em muitos casos, atreladas a grandes renúncias pessoais. Tomemos, por exemplo, a pessoa que se dedica a uma jornada de trabalho de 80 horas semanais. Resta-lhe um ínfimo intervalo para lazer e quase nenhum para se dedicar à companhia de familiares e amigos. Epicuro sustentava que isso era uma das fontes fundamentais para uma vida plena de contentamento. De maneira análoga, pesquisas divulgadas no American Journal of Industrial Medicine apontam que uma carga de trabalho ultrapassando 40 horas semanais é prejudicial à nossa saúde, aumentando a possibilidade de desenvolvermos doenças cardíacas. Outro estudo, veiculado ao Journal of Occupational and Environmental Medicine, indicou que uma jornada laboral acima de 45 horas por semana, ao longo de uma década, eleva a probabilidade de condições cardiovasculares. É verdade que nem todas as pessoas ricas trabalham demais, e nem todos os que trabalham excessivamente acumulam riquezas. Porém, existe uma correlação. Em The Way of Chuang Tzu, obra de Thomas Merton, são apresentadas interpretações do escritor sobre ensinamentos de Chuang Tzu. O mestre do taoísmo refletiu sobre o alto valor que o mundo atribui a riquezas, reputações, longevidade e conquistas. Por outro lado, ele critica a miséria, o desprestígio social, uma reputação questionável e o óbito prematuro. Mesmo depois de milênios, percebemos que o cenário global permanece o mesmo. Seguindo os ensinamentos de Chuang Tzu, as pessoas perseguem os aspectos valorizados pelo mundo e fogem daquilo que é repudiado. Privadas desses objetivos, são invadidas pelo desespero e angústia. Ele escreveu: tais indivíduos estão tão obcecados pela própria existência que a preocupação acaba trazendo um peso insuportável à vida, mesmo quando possuem o que desejavam.
A obsessão pelo prazer os leva à infelicidade. Os ricos tornam a vida insuportável, incessantemente em busca de mais recursos financeiros, que na realidade não têm como usufruir plenamente. Desse modo, se afastam de si mesmos e se esgotam como se servissem a outrem, verdadeiros escravizados por si mesmos. Logo, é evidente que há desvantagens notáveis no ideal de trabalhar intensamente para depois usufruir com igual intensidade. Será que o tempo de lazer justifica o tempo de trabalho? E se não justificar, o que ocorre se não almejarmos as coisas que o mundo almeja? Seremos destinados a uma vida de miséria? Ou, por outro lado, será viável encontrar alegrias mais simples que oferecem a mesma plenitude? Alguns poderiam dizer que o filósofo transcendentalista Henry David Thoreau foi um proponente do minimalismo. Por 2 anos, Thoreau habitou às margens do Lago Walden em uma construção modesta, apenas com o imprescindível: uma cama, uma escrivaninha, uma mesa e algumas cadeiras. Ele registrou suas reflexões durante essa experiência, que foram subsequentemente compiladas na obra Walden. No dia 11 de março de 1856, Thoreau manifestou em seu diário o seu desprezo pelo materialismo e pelas viagens exóticas, em comparação com a vida modesta e os elementos puros da natureza em sua cidade natal. Ele imaginou que se habituasse a extravagâncias como viagens distantes ou o sabor de vinhos e conhaques requintados, isso se tornaria cada vez mais vital para ele, e os prazeres simples cada vez menos. Ele necessitaria de prazeres caros para satisfazer suas necessidades. Por exemplo, ele mencionou que substituir Paris por sua vila natal constituiria uma troca lamentável. E sim, a busca por luxos eleva o custo de vida e pode fazer com que os prazeres simples sejam relegados a um segundo plano, vistos como monótonos e insatisfatórios. Tornamo-nos dependentes de prazeres caros, que também exigem um alto custo financeiro. Além disso, algumas pessoas podem estar apaixonadas pela mera ideia de que as coisas que desfrutam são caras. O verdadeiro prazer que essas coisas oferecem fica em segundo plano. Thoreau se apegou aos eventos mais comuns e às maravilhas do cotidiano, o que seus sentidos captavam em suas caminhadas diárias, as conversas com vizinhos e a observação de aves em Concord Meadows. Ele escreveu que: "Assim vejo minha ambição. Não desejo que meu solo natal se degrade pela negligência. Apenas considero válida a viagem que aumenta o valor do meu lar e me permite apreciá-lo ainda mais. O homem que tem prazeres mais baratos é o mais rico." Poderíamos dizer que a pessoa mais rica não é o que possui mais, mas a que está mais satisfeita com o que tem. Ter muitos desejos inalcançados é ser pobre, enquanto estar contente é ser rico. Se queres tornar um homem feliz, não amplie suas riquezas, mas diminua seus desejos, propagou uma vez Epicuro. Quais seriam então esses prazeres baratos mencionados por Thoreau? Como podemos saborear a vida sem impor custos elevados? As noções de prazer e acessibilidade variam para cada um, dependendo de circunstâncias pessoais. O geólogo e pensador do século XIX, Robert Chambers, por exemplo, escreveu em seu diário que a leitura é um meio econômico de se obter alegria. Ele afirmou: "A leitura é hoje quase tão acessível quanto o ar que respiramos. Assim deduz-se que os melhores prazeres são os mais baratos." A natureza, conforme expressa por Chambers, parece nos sussurrar que a satisfação reside em reduzir nossas ambições ao que é essencial, virtuoso e nobre, alcançado sem onerar nossos bolsos. Essa ideia ressoa com as concepções de Arthur Schopenhauer sobre o que constitui prazer verdadeiro. Schopenhauer, em seus tratados, defendeu que os prazeres mais elevados são os prazeres intelectuais ou aqueles ligados à sensibilidade, tais como reflexão, apreciação poética, educação, literatura e contemplação. Para ele, tais prazeres transcendem os demais, os quais, por não pertencerem ao domínio da mente, os considerava inferiores, comumente atrelados a uma espécie de sofrimento.
Estes prazeres do intelecto muitas vezes requerem pouco em termos financeiros. Vivemos em uma era abençoada por esses prazeres, pois o sustento da mente é vasto e facilmente acessível sem grandes custos. Todavia, até os prazeres que Schopenhauer classificava como inferiores podem ser desfrutados de maneira barata. Preparar uma refeição saborosa em casa, mesmo que esta seja simples, é uma atividade que Epicuro provavelmente aplaudiria. Caminhar requer apenas energia física e não impõe custo monetário. Qual seria, então, o prazer mais agradável e ao mesmo tempo acessível? Epicuro pode ter uma resposta para essa pergunta. Ele diferenciava prazeres dinâmicos que implicam em ações para aplacar desejos, como comer em um restaurante ao sentir fome, dos prazeres estáticos que emergem quando um anseio cessa, como a sensação de não ter mais fome. Para Epicuro, o ápice do prazer repousa na ausência de incômodo, ou seja, na contentação. Concordando com Schopenhauer, Epicuro reconhecia que os prazeres dinâmicos demandam um esforço significativo e, em sua busca, ocultam riscos. Naturalmente, o nível de esforço e perigo varia segundo o prazer. Por exemplo, saciar a fome abrindo a geladeira e preparando um lanche é uma tarefa simples e segura. Por outro lado, viajar pelo mundo nos obriga a ganhar e economizar muito dinheiro, ir de um lugar para outro, negociar com pessoas e nos manter seguros em áreas estrangeiras. Já o prazer estático é descomplicado, derivando do contentamento que advém da satisfação das necessidades básicas, não exigindo esforço algum. Schopenhauer reconhecia que a felicidade, em sua maior parte, decorre de uma serenidade e gratificação interiores. No entanto, para alcançá-las, há que se moderar um impulso intrínseco ao ser humano, o que ele chamava de vontade de viver. Tal realização exige um ascetismo que não se mostra factível para a maioria das pessoas. Como, portanto, acessamos esse prazer estático, encontrando contentamento frequente sem abdicar dos prazeres mundanos? Se Thoreau, Chambers, Schopenhauer, Zhuangzi e Epicuro contemporâneos fossem, eles teriam possivelmente concordado que saciar-nos através de prazeres simples e acessíveis é nossa melhor aposta. Tais prazeres são simples de se obter e estão amplamente disponíveis. Ao optarmos por essas fontes de satisfação, poupamo-nos do desgaste emocional que enfrentaríamos caso apenas o que é escasso e caro satisfizesse nossas necessidades. Quando nossos prazeres escolhidos são mais baratos, menos tempo e esforço precisamos para alcançá-los. Se isso não é a forma suprema de minimalismo, então o que é? Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir nossa seleção de playlists que o ajudarão a encontrar sucesso e felicidade com base nos princípios da filosofia estoica. Lembre-se de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.